Salve, salve, queridos amigos, nossa aula de difusos e coletivos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a questão da causa de pedir e do pedido na ação civil pública. Bem, a causa de pedir, vocês estão bem orientados em relação a isso. Nós temos a causa de pedir próxima, que diz respeito aos fatos que foram praticados e que eu estou invocando na petição inicial, e também os fundamentos, que na verdade é a causa de pedir remota, a depender do livro de processo civil que você adota, porque você sabe que eles gostam de inverter, causa de pedir próxima, às vezes eles colocam fundamento, a causa de pedir remota eles dizem que é os fatos apresentados na inicial. São bastante importantes e devem ser bem articuladas na ação civil pública. Ocorre que o que vai mais interessar para nós são os pedidos dentro da ação civil pública, as peculiaridades doutrinárias que podem ser invocadas na ação civil pública, na inicial da ação civil pública. Então, primeiramente, os termos do artigo 322 do Código de Processo Civil, a ação civil pública ela pode ter como pedido certo. O 324 do Código de Processo Civil diz que a inicial também pode ter pedido determinado. Então, você sabe que antigamente, no Código de 73, nós tínhamos um dispositivo que dizia: pedido será certo ou determinado. Agora eles fizeram questão de separar, uma coisa da outra. Bem, a outra questão que nós temos que ver aqui é que, em se tratando de ação civil pública, o pedido ele pode ser genérico, sem problema nenhum. E quando aqui o pedido ele é genérico, obviamente a decisão judicial também será genérica. E o que acontece? Acontece que a especificação vai se dar na fase de cumprimento, de liquidação da sentença. Estamos bem assim? Então, olha, às vezes, cuidado com uma coisa: o pedido deve ser genérico. E é só nós lembrarmos aqui de ação ambiental. Nas demandas ambientais, às vezes não é possível eu quantificar de imediato o dano que foi provocado. A maioria das vezes. E quem é que vai me falar isso? É a perícia. Quando a perícia me falar o prejuízo, aí sim eu posso reiterar o pedido, ou o juiz ele vai me conceder, tá? Vai me conceder o que eu pedi. Estamos bem? Então, o que foi que eu disse para vocês? O pedido às vezes pode ser genérico e o pedido às vezes deve ser genérico, a depender do caso. Estamos bem? Outra coisa, cumulação de pedidos. Será que é possível cumular pedidos em ação civil pública? Perfeitamente. Se é um dano ambiental, o que eu vou pedir? Primeiramente, às vezes eu peço obrigação de não fazer, de não poluir mais o meio ambiente. Depois eu posso pedir uma obrigação de reparação de dano. Depois, o que eu posso mais pedir? Eu posso pedir assim: indenize as vítimas, a depender do caso. Então pronto, eu posso acumular pedidos? Posso. E por que essa discussão? Porque antigamente se suscitava muito em juízo, dizendo que eu deveria escolher, porque o artigo 3º da lei da ação civil pública, ele dizia o seguinte: ou você pede condenação em dinheiro, ou obrigação de fazer ou não fazer. E o réu sempre ele chegava para poder dizer: ou é uma coisa ou outra, você não pode acumular pedido. Nós tivemos um leading case famoso à época, ministro Teori Zavascki, no STJ. Vocês sabem que depois ele foi ministro do Supremo, e depois ocorreu aquela tragédia com ele, aquela queda do helicóptero. Mas ele deixou um julgado específico dizendo: olha, em vez de ou, você vai ler i, tá?
Então é possível cumular pedidos? E ademais, nessa época em que foi editada a Lei da Ação Civil Pública, ainda não existia direito ou interesse individual homogêneo, surgiu em 90, tá? Então, nós já sabemos qual que é o sistema base, Lei da Ação Civil Pública e CDC. Eu posso pedir, posso acumular? Claro, eu posso chamar um outro dispositivo, né? Lembra que a Lei da Ação Civil Pública chama o título 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então é possível aqui eu invocar os dispositivos para eu poder acumular pedido na Lei da Ação Civil Pública. Então é possível acumular? Claro que é. Este exemplo que eu dei para vocês sobre meio ambiente. Pare de poluir, repare integralmente o dano, indenize as vítimas. Por exemplo, demula, que ocorra a demolição daquilo que foi construído de forma irregular e por aí vai. É possível fazer isso? Claro que é possível. Outra questão é em relação à congruência na Lei da Ação Civil Pública no processo coletivo. Porque veja bem, preste atenção, o que diz o princípio da congruência? O que fala o princípio da adstrição lá do processo civil? Diz que uma decisão judicial ela não pode ser sintra petita aquém do pedido, fora do pedido, que é extra petita, ultra petita, além do pedido. Então isso não pode ser. Agora, no âmbito do processo coletivo, nós chegamos a extrapolar essa questão, sim. Por isso que a doutrina diz que o ideal é nós chamarmos aqui numa mitigação do princípio da congruência. Como assim? O que acontece? Muitas vezes, quando se move uma ação ambiental para poder retirar um indivíduo que construiu uma área que estava protegida pelo poder público, né, era uma área ambiental, e ele construiu de forma irregular. Então o que vai acontecer? O legitimado da ação civil pública vai promover a ação pertinente, né, e vai dizer, olha, então ele construiu 100 metros quadrados. Então vai ter que desfazer toda aquela área ali, né, vai ocorrer a reparação integral do dano. O que acontece? Quando a ação civil pública ela anda, demora bastante, né? E às vezes acontece que algumas pessoas teimosas, elas ampliam aquela área. Então, às vezes, quando você vai olhar, não está 100 metros quadrados, às vezes está 400, 500 metros quadrados, que o cara vai avançando no desmatamento e vai avançando aí no descumprimento, né, daquilo que foi requerido, ou daquilo que está sendo postulado. Então, o que acontece? O juiz, na hora que eu protocolei a ação civil pública, era 100 metros. Era só 100 metros. Quer dizer que o juiz ele só vai, na hora da decisão, mandar demolir só aqueles 100 metros quadrados que foram construídos lá na época da inicial? Claro que não, o juiz ele pode ir além. Basta a gente estudar o artigo 84 do CDC, né, 84, parágrafo 5º, ele permite esse avanço do juiz. De tal forma que entra aqui a discussão, né, da mitigação do princípio da congruência ou da adstrição. O juiz ele pode ir além daquilo que foi pedido na inicial da ação civil pública? Pode. E o STJ já confirmou isso várias vezes. Se foi ventilado lá na causa de pedir, né, inclusive os ministros eles falam isso, que o pedido não começa lá no tópico dos pedidos, lá na Lei da Ação Civil Pública, começa lá na causa de pedir. Se lá na causa de pedir ele já está postulando uma reparação integral da área,
lá do meio ambiente degradado, então isso já está embutido no pedido. Isso foi trazido para a doutrina, nos livros de tutela coletiva, nós verificamos isso. Então, cuidado com essas informações. Então, às vezes, o que é pedido na inicial da ação civil pública, quando chega lá na hora da decisão, a decisão é muito mais ampla. A decisão ela é maior daquilo que foi pedido lá na inicial. E isso é possível? É possível em razão do sistema processual coletivo. Então, por mais que o Código de Processo Civil hoje ele tente restringir, lembra que aqui, no âmbito do processo coletivo, há uma mitigação do princípio da congruência. O sistema base processual coletivo é a Lei da Ação Civil Pública e CDC. Então, por isso que é legítimo eu invocar o artigo 84 caput, combinado com o parágrafo 5º do artigo 84, que autoriza essa extensão dos pedidos. Estamos bem? Então, o juiz pode ir além? Pode. Basta ler o parágrafo 5º, né, que além de... o que é que fala o caput do artigo 84? Que o juiz ele pode conferir a tutela específica da obrigação, que é a obrigação de fazer ou não fazer, ou o resultado equivalente, ou ainda ele pode indenizar, né? Condenar e indenizar. Condenar na indenização. E se for necessário, o que é que o juiz ainda pode fazer? Determinar busca e apreensão, destruição de coisas, demolição de coisas e por aí vai. Isso é o que está lá na redação agora do parágrafo 5º do artigo 84. E nós aplicamos? Sim, aplicamos. Porque o nosso sistema base é a Lei da Ação Civil Pública e CDC. O Código de Processo Civil só é usado subsidiariamente e desde que não contrarie o sistema. Então, estamos bem? Para nós, do processo coletivo, este princípio é mitigado, senhores. Ele é mitigado. Estamos bem? Estou encerrando aqui este primeiro vídeo. Deus seja louvado!